Fala galera, seguindo mais uma cobertura de congresso aqui na página do Cardio Papers. Dessa vez, seguimos no Congresso da American Heart de 2023. O meu nome é José Roberto, eu sou colaborador do Cardio Papers e hoje a gente vai falar sobre transfusão sanguínea e síndrome coronariana aguda. Na última década tivemos diversos estudos falando sobre transfusões sanguíneas e no contexto da cardiologia, em especial de cirurgia cardíaca, com o estudo TREATS, mostrando uma não inferioridade em relação à estratégia liberal versus uma estratégia restritiva, não havendo diferenças entre ambas. Já no contexto de síndrome coronariana aguda, faltavam estudos para dar um embasamento científico um pouco melhor em relação a isso. Em 2021, tivemos o lançamento do estudo Reality, que comparou pacientes com anemia no contexto de síndrome coronariana aguda, mas foi um estudo menor, com cerca de 600 pacientes, que mostrou que não havia diferença de desfecho em relação a uma estratégia liberal ou uma estratégia restritiva. Agora, para dar mais luz nessa lacuna de conhecimento, veio o estudo MINDS. No estudo MINDS, então, foi um estudo randomizado de superioridade que buscou avaliar se há uma diferença entre uma estratégia restritiva ou uma estratégia liberal para a transfusão sanguínea em pacientes hospitalizados por uma síndrome coronariana aguda. Foram mais de 3.500 pacientes internados com diagnóstico de síndrome coronariana aguda e HB menor do que 10. Foram divididos em dois grupos, sendo que o grupo que tinha uma estratégia liberal visava manter o HB ao longo da internação acima de 10 e o grupo com a estratégia conservadora ou restritiva visava manter o HB acima de 8, sendo permitido transfundir se o HB caísse abaixo de 8, recomendado transfundir se o HB caísse abaixo de 7 ou, independentemente do valor de HB, a gente transfundiria o paciente se ele apresentasse um quadro de uma angina persistente a despeito do tratamento clínico empregado. Na tabela 1, no baseline da população do estudo, a maioria dos pacientes tinham múltiplas comorbidades, uma idade mais avançada, em torno de 72 anos. Além disso, a maioria deles estavam internados com diagnóstico de infarto do tipo 2. E quando a gente vai fazer a análise entre ambos os grupos, obviamente que o grupo que ficou numa estratégia mais restritiva recebeu menos componente e manteve um HB mais baixo ao longo da internação. Em relação ao desfecho primário, composto por morte por todas as causas e infarto, no segmento de 30 dias, não houve diferença entre os grupos com a estratégia restritiva ou estratégia liberal. Porém, e vale comentar sobre isso, numericamente, o grupo que teve uma estratégia restritiva apresentou uma maior taxa de eventos do que o grupo liberal, cerca de 16,9% no grupo restritivo versus 14,5% no grupo liberal, mas ainda assim não achando uma significância estatística. Em outros desfechos estudados, a prevalência de morte cardíaca foi menor no grupo que seguiu uma estratégia mais liberal. No final das contas, o estudo mostrou que não houve uma diferença significativa entre você seguir uma estratégia liberal ou uma estratégia restritiva em relação à transfusão sanguínea no contexto de síndrome coronariana aguda. Mas, obviamente, que o estudo mostra alguns detalhes que fazem a gente lembrar que na nossa prática clínica a gente deve individualizar e podemos individualizar em alguns casos e sim, talvez, transfundir os nossos pacientes em algumas situações mais específicas. No final das contas, a estratégia liberal não foi superior à estratégia restritiva para reduzir o desfecho composto de morte por todas as causas e infarto. Mas obviamente que a gente pode e deve avaliar os casos dos nossos pacientes no dia a dia de uma forma mais individualizada. Esse foi um dos principais estudos do primeiro dia do American Heart 2023. Continua seguindo a nossa página para vocês verem mais atualizações sobre todos os principais artigos no primeiro, segundo e terceiro dia do American Heart 2023. Valeu, pessoal!